Graças e paz, meus queridos. Vamos para mais um Versículos que Decorei, 22º, tá contando. Hoje é o texto de Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33, quando Jesus diz assim: Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Vamos de novo. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Esse texto é importante, apesar de difícil, não é duro. Você olha para o passado e logo no início da igreja cristã, a perseguição que houve, muita gente perdendo tudo, sendo preso, sendo torturado, muitas vezes para negar Jesus Cristo como Senhor, Salvador, Rei, não é? Nos tempos do Império Romano e depois. Muitos foram ali torturados para negarem a Jesus Cristo. E muitos morreram confessando. Nós temos tantos exemplos da história de pessoas que morreram queimadas, torturadas, devoradas, estraçalhadas ali pelas feras, mas que morreram com a fé em Jesus Cristo, não negaram seu nome. Confessaram que eram de Jesus Cristo. E uma coisa que eu percebo hoje, meus queridos, é que nós podemos negar Jesus Cristo de duas formas: pelas palavras e pela vida. Muitas vezes nós falamos que temos Jesus Cristo ou que reconhecemos Jesus Cristo como Filho de Deus, né? Confessamos isso, mas negamos com a vida. Uma vida completamente distante, né, dos ensinos, daquilo que Cristo deixou para que nós pudéssemos viver, longe do próprio Cristo. Porque não adianta falar e viver uma outra coisa. De modo que eu creio que tem muita gente negando, não com as palavras, mas com a vida, de fato, Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E essa palavra, Jesus, ele diz isso: olha, se você me confessar diante dos homens, eu também vou te confessar diante do meu Pai que está nos céus. Mas se você me negar diante dos homens, não tenha dúvida, eu também te negarei diante do meu Pai que está nos céus. Alguns veem Deus simplesmente como amor. Deus é amor, mas Deus também é justiça. E imagine, depois de todo o sacrifício do Filho para nos salvar, para nos libertar, quando nós viramos as costas, quando nós o negamos com a palavra ou com a vida, perdão, ele também vai nos negar. Tem um texto que nós ainda vamos ver, dois eu vou citar aqui, já, mas depois a gente conversa sobre eles, não é? Mas quando Jesus diz assim: quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Não tem como ficar em cima do muro com Cristo, ou é ou não é, certo? Tem um outro texto ainda de Mateus, vou ver se amanhã eu coloco ele, que diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos, não expelimos demônios, não fizemos muitos milagres? E Jesus, no versículo posterior, diz: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Tem muita gente chamando Jesus de Senhor, mas negando ele com a vida, não é? Por isso, meu querido, confesse Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Faça isso em vida, porque depois da morte segue-se o juízo. Não negue com palavras, né? Tantas pessoas hoje, inclusive, zombando de Deus, zombando de Cristo, brincadeiras aí completamente impróprias, né? Tivemos há pouco tempo aí esse Porta dos Fundos, né? Fazendo uma sátira ali extremamente infeliz, né? Mas esse texto bíblico vale, certo? Se você me negar diante dos homens, seja com a palavra, seja com a vida, eu também te negarei diante do Pai. Se você me confessar, eu também vou confessar você diante do Pai. Mas se você me negar, eu também te negarei.
Isso é uma palavra e é uma promessa. Por isso, meus queridos, com as palavras e com a vida, vamos confessar a Jesus Cristo, para que o Cristo também nos confesse diante do Pai que está nos céus. Que Deus te abençoe, meu querido, e um excelente dia na bênção do Senhor. Que Deus te abençoe.